Bem-vindos, galera, a mais um vídeo do Exatas é Aqui. Meu nome é Gabriel e espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo de hoje é uma resolução de cálculo 4 do livro do Boyce de Prima, oitava edição. Na seção 5.2 do capítulo 5, que é soluções em séries na vizinhança de um ponto ordinário. Esse exercício, eu inventei esse nome porque é o jeito que é o exercício, mas ele é o exercício 11 do livro. Nós temos essa equação diferencial, dá para ver que ela é diferencial porque ela tem as derivadas aqui. Então vamos lá. Como vamos proceder? Temos que supor uma função y. Vamos chamar ela desse somatório, que é o somatório de n igual a zero até o infinito de an vezes x menos x0 elevado a n. Esse x0, o exercício nos dá. X0 é igual a zero. Então, é só colocar o zero aqui. Para não ficar escrevendo y de x, isso tudo, eu vou escrever só y, eu vou chamar de y de x, como está no exercício aqui. Aqui, então vamos ficar agora desse jeito, substituindo o zero no x0. Y é igual ao somatório de n igual a zero até o infinito de an vezes x elevado a n. Como no exercício a gente tem o y' e o y duas linhas, vamos derivar. Só que observe, quando a gente faz a derivada, o nosso limite inferior desse somatório também muda. Como é a primeira derivada, ele vira n igual a 1. Como é a segunda derivada, n igual a 2. Quando é a terceira, n igual a 3. E assim sucessivamente. Nesse caso, eu não sei ainda se é preciso, mas eu costumo fazer isso. Eu faço as trocas de variáveis. Se precisar, eu uso. Se não precisar, não foi um tempo desperdiçado, porque poderia ter precisado. Como a gente não sabe o desenvolvimento do exercício, vamos fazer ela também. A primeira derivada é essa daqui, essa que está aqui, que é somatório de n igual a 1 a infinito de an vezes n vezes x elevado a n menos 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse n menos 1 de m, de uma outra letra qualquer. Essa letra aqui, a gente também vai isolar esse n. Esse n vai virar n é igual a m mais 1. Então, o que a gente vai fazer agora? Todo lugar que tem n, a gente vai colocar m mais 1. Aqui e aqui. Onde tem n menos 1, a gente vai colocar m aqui em cima. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o m, no caso daqui. Aí quando a gente colocar, vai ficar m igual a zero. E o que a gente vai fazer? A gente pode mudar de novo o nome dessa variável. A gente vai chamar essa variável essa variável m de n, ficando com esse formato de somatório, que é um somatório de n igual a zero no limite inferior e no limite superior, o infinito. an mais 1 vezes n mais 1 vezes x elevado a n. Observe que não vai mudar. Se a gente jogar nessa primeira equação o n igual a 1, vai ficar an a1 vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que vai dar zero aqui. Nesse caso também, se a gente jogar o n igual a zero, vai ficar a0 mais 1, 1, ou seja, então a1 vezes 0 mais 1 vezes 1 vezes x elevado a zero, como a gente tinha nesse lado. O mesmo que eu fiz dessa troca de variável é feito
para a segunda derivada. Só que em vez de m igual a n menos 1, vai ser m igual a n menos 2, porque aqui a gente tem um 2. E vai ser a mesma coisa, então eu vou deixar essa parte. Vamos considerar então que o y duas linhas também pode ser escrito como n igual a 0 até o infinito de an mais 2 vezes n mais 2 vezes n mais 1 vezes x elevado a n. Agora é o seguinte, a gente tem aqui no começo 3 menos x ao quadrado multiplicando a segunda derivada. Como é uma propriedade da multiplicação, eu vou multiplicar o 3 pela segunda derivada e o menos x ao quadrado pela segunda derivada também. Vamos ter essa equação aqui. Olha lá. Aquele caso anterior, eu tinha feito a mudança de variável no somatório. Aquela mudança de variável não vai ser utilizada nesse caso aqui. Por quê? Quando a gente substituir todo aquele somatório nessa equação diferencial, a gente vai ter essa configuração, mais ou menos. Porém, esse x ao quadrado multiplicado com esse x elevado a n menos 1, n menos 2, esse 2 com esse menos 2 vão se cancelar, porque é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. X ao quadrado, x, que é a base, elevado a n menos 2. Como é potência de mesma base, a gente vai somar as potências. Ficaria n menos 2 mais 2. Nesse caso, a gente também tem que saber que que 0 pode ser escrito como aqui embaixo. O somatório de n igual a 0 até o infinito, de 0 vezes xn, e isso daí também é a mesma coisa que 0. Só que a gente vai precisar, porque mais pra frente a gente vai fazer uma identidade polinomial. Pegando aquela parte lá atrás e tirando em evidência o x elevado a n, porque todos, se vocês perceberem, todos os termos têm o x elevado a n. Aqui tem x elevado a n menos 1, mas é o mesmo do caso anterior. 3x, esse x aqui vai vir aqui e vai virar um x elevado a n. Aqui tem x elevado a n, x elevado a n, x elevado a n, x elevado a n. Então vamos tirar ele em evidência. Tirando em evidência, vamos ter uma equação com essa forma, com essa cara. O que faremos agora? A gente vai ter que abrir, como eu digo, a gente vai ter que abrir isso daqui, esse n igual a 0, a gente vai ter que deixar ele igual a 2. Só que a gente tem que ter um jeito para fazer isso. Então a gente vai fazer para n igual a 0. Onde que pode começar no n igual a 0? Esse termo aqui e esse termo aqui. Ou seja, quando o n é igual a 0, vamos zerar todos os n's. Aí vai ficar A2. Aqui 0 mais 2 dá 2. 0 mais 1 dá 1. Ou seja, está aqui 3 vezes A2 vezes 2 vezes 1. Menos o A0, que aqui só tem o A. Vamos isolar o A2, que ele é o maior. A2 é igual a A0 dividido por 3 vezes 2. Dá uma vontade de colocar um 6 aqui, mas é melhor deixar assim, que mais pra frente pode ser que isso nos ajude. Para n igual a 1, quais termos podem começar? Aqui já virou 1, então a gente vai ter esse termo, a gente vai ter esse termo aqui, porque ele começa em 1, e esse termo aqui que também virou 1. Que nem antes, 3 vezes A3, que seria 1 mais 2, vezes 3 vezes 2, menos
Aqui a gente tem 3 vezes o A1 vezes 1 menos o A1. Vamos isolar o A3. Já simplifiquei esse 2. Aí vai ficar A3 é igual a 2A1 dividido por 3 vezes 3. Agora a gente tem todos os termos na mesma base de somatório, no mesmo limite inferior de somatório, que é n igual a 2. O que a gente vai fazer agora? Tira tudo, bota tudo isso em um somatório só, como foi feito aqui. Agora, vamos tentar simplificar o que a gente pode. Nesse caso, a gente tem, observe que a gente tem AN aqui e AN aqui. Então, vamos fazer essa multiplicação e a gente vai perceber que vai dar um trinômio do quadrado perfeito, que vai dar x ao quadrado mais, que vai dar n ao quadrado mais 2n mais 1. Ou seja, n mais 1 ao quadrado, como está aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar esse termo todo que está dentro desse parênteses de fora e vai igualar a zero, como a gente fez antes. E eu já fiz direto isolando o AN mais 2. Como a gente tem n mais 1 aqui nessa parte e n mais 1 ao quadrado aqui, eu já simplifiquei cancelando um desse daqui com esse expoente ao quadrado. Essa equação aqui só vai valer para n maior ou igual a 2. E todos os números inteiros que vierem depois. Então a gente agora vai abrir, só para vocês terem ideia de como vai ficar. A gente vai A4 para o n valendo 2. A4, aqui vai 2, aqui vai mudando tudo como a gente tinha feito os anteriores. Aí vai ficar A4 é igual a 2 vezes 3 dividido por 3 vezes 4. Isso daqui, a gente tem o valor de A2, quanto que vale mais ou menos o nosso A2. Então a gente vai deixar tudo em função sempre de A0 e o A3, que vai ser o próximo, a gente também conhece, que é o A1. Então a gente vai tentar deixar sempre na constante A0 e A1. Nesse caso vai ficar 3 vezes o A0 dividido pelo 3 vezes o 4, que é o do A4 ainda, e vem daquela outra parte, quando era o A2, 2 vezes o 3, dividindo. A mesma coisa para o n igual a 3. O A5 é igual a A3 vezes 4, dividido por 3 vezes 5. Mesma coisa. Lá no anterior a gente tinha 2 vezes A1 dividido por 3 vezes 3. É o que a gente coloca aqui. Para o n valendo 4, a mesma coisa. O A6 é isso daqui. E para o n valendo 5, o A7 é isso daqui. Até aqui tá bom. A gente pode fazer mais ou menos até o A7, a gente já percebe um padrão. Esse padrão não é tão fácil de descobrir e ele fica mais ou menos assim, o padrão. Quando a gente tem o n par, é essa função, é esse termo aqui para o n mais 2. E esse para o n quando for ímpar. São bonitinhos, né? Então, aí vamos para a próxima parte. Agora, a nossa solução geral para essa equação diferencial é dada em y de x é igual a y1 de x, que nesse caso vai ser os nossos termos pares, mais y2 de x, que nesse caso vai ser os nossos números ímpares. Fazendo isso, substituindo e tirando o A0, como ele vai estar em todos os termos, como a gente está querendo, e o A1 também em evidência, a gente vai ter uma função mais ou menos com essa cara. Essa é a nossa solução. Espero que vocês tenham gostado.